Olá, olá, seja Justa1 e hoje nós vamos falar de um tema muito importante para quem atua no judiciário. São as tabelas processuais unificadas. Aqui com a gente, para nos ajudar a entender melhor todo esse processo, a Kellen Stachowiak, ela que é assessora do Núcleo de Parametrização da Diretoria Judiciária, membro do Grupo Gestor das Tabelas Processuais Unificadas do Judiciário do Tocantins e também membro do Comitê de Apoio Técnico à Parametrização do DataJud lá no CNJ, não é isso mesmo? Isso. Muito obrigada, Kellen, pela sua participação aqui com a gente, viu? Eu que agradeço o convite, Paula. Kellen, vamos começar então falando do início, de quando foi implementada a tabela processual unificada, 2007, não é isso mesmo? Sim, isso mesmo. No final de 2006, o CNJ ele criou um grupo de trabalho chamado Grupo de Interoperabilidade, né? É um nome tão assim complexo, mas juntou vários representantes de segmentos de justiça para proporem soluções para o Poder Judiciário. E aí, Banco de Soluções do Poder Judiciário, que foi a resolução CNJ 12. E aí, uma das conclusões desse grupo de trabalho é que os dados do Poder Judiciário precisavam haver uma padronização. Ou seja, a mesma informação aqui no Tocantins teria que ser a mesma lá em São Paulo, no Rio Grande do Sul, no Paraná, porque assim nós poderíamos ter uma organização, uma confiabilidade dessas informações dos dados judiciais. E aí, com isso, chegou-se à conclusão que criando tabelas unificadas, tabelas de classificação processual, poderia haver essa padronização. Muito bacana. E aí, com a chegada do EPROC, depois de 2011, que já foi levando tudo para o lado digital, né? Eu acho que foi facilitando esse trabalho também, né? Sim. Aí as tabelas surgiram em 2007, com a resolução 46 do CNJ, e essas tabelas se tornaram obrigatórias para todos os órgãos do Poder Judiciário. Então, eles teriam que implantar essas tabelas nos seus sistemas de processo eletrônico, e aqui nós tivemos o EPROC, o nosso sistema de processo eletrônico, que lá em 2011... Na instrução normativa que criou o EPROC, que é a instrução 5 de 2011, já previa que os processos, quando entrassem no judiciário, precisariam ser cadastrados de acordo com as tabelas unificadas. Vamos entender, então, o que é uma tabela processual unificada? Como que bem. Funciona? Muito bem. Vamos falar assim de uma forma bem simples e clara, Paula. As tabelas nada mais é do que são listas de códigos. Kellen, quais códigos e quais são as tabelas? Hoje nós temos 4 tabelas. É a tabela de classes, tabelas de assuntos, movimentos e documentos processuais. As tabelas de classes, elas vão informar qual que é o procedimento que aquele processo vai seguir. Kellen, por exemplo, o que é procedimento? Vai ser um procedimento do juizado especial civil? Vai ser uma ação penal do júri? É um procedimento investigatório da autoridade policial, da delegacia, por exemplo? É um inquérito policial? Então, isso é classe. Certo. Então, as tabelas de classes têm uma relação num sistema que a gente chama Sistema de Gestão das Tabelas, que ele é acessível de forma pública pelo site do cnj.jus.br/SGT. Lá, acessando a área pública, você consegue consultar as tabelas. E aí, a tabela de assunto, Kellen, o que é assunto? Assunto nada mais é do que o pedido. O que aquele processo está pedindo para o judiciário? Aquela ação, ela está pedindo o quê? Ela está falando de um processo de homicídio? É um crime de homicídio? Isso é um assunto. É, por exemplo, uma ação de fornecimento de medicamento relacionado à saúde pública? Isso é um assunto. Então, o assunto vai refletir o que o jurisdicionado, o que o cidadão está pedindo do judiciário. E movimento nada mais é quem vai impulsionar esses processos no judiciário, quem vai movimentar. Ou é o serventuário, o servidor, ou é o magistrado que vai movimentar esse processo. Temos também os usuários que movimentam, protocolando, entrando com pedidos para o judiciário, e os documentos que são os anexos de cada pedido, de cada movimento processual. E qual que é a importância, só para frisar mesmo assim, de estar com o movimento certo, de estar classificado da maneira correta, com o assunto correto?
O que isso reflete lá no final do processo, né, do trâmite processual? Sim. Lá no início, um processo, quando é cadastrado com a classe e o assunto correto, primeiro, a classe, ela vai definir a competência. Então, pela classe, eu vou dizer se aquele processo é de competência de um juizado especial, né? Pela classe, eu vou dizer se aquele processo é de uma vara de violência doméstica. Pela classe, eu vou informar se é do juizado da infância. Eu vou citar um exemplo. Existe uma classe chamada guarda. Essa guarda tem dois tipos, tem a guarda de infância e juventude e guarda de família. Se o processo for cadastrado com a classe guarda de infância e juventude, o EPROC vai distribuir esse processo para a competência infância e juventude. Então, a classe é vinculada a essa competência, né? Em razão da matéria, né? Em razão do que o processo precisa ser julgado. Sim. E, por exemplo, se eu falar guarda de família, ele vai cair numa vara de família, numa unidade judiciária que tenha competência família. Então, lá no início, é importante para que os processos sejam direcionados, distribuídos para a unidade judiciária correta, competente. Imagine só você, cidadão, em que o seu representante, né, o advogado, defensoria, cadastrou o seu processo de forma equivocada. E o processo ele cai na unidade judiciária que não é a competente, que não é a responsável para analisar aquele processo. Então, à medida que o processo é distribuído para uma unidade judiciária, aí o juiz olha aquele processo e fala, opa, esse processo não é meu, esse processo é de uma outra unidade, de uma outra vara. Então, até identificar essa falha, né, esse equívoco no cadastramento do processo, perde um tempo aí, né? Perde um tempo e o processo vai ser redistribuído para uma outra unidade. E isso faz com que a gente reflita também a realidade do judiciário. As tabelas, elas vieram também para definirmos políticas judiciárias, políticas públicas. Então, nós conseguimos identificar quais comarcas, por exemplo, tem mais o crime de feminicídio. E aí o próprio poder público pode implementar ações em relação à violência doméstica contra a mulher. Nós podemos identificar campanhas, por exemplo, com os processos de adoção, né? Adoção de criança, adolescente. Interessante, e né? aí, pela quantidade de processos cadastrados com aquela classe, com aquele assunto, eu consigo aí fazer campanhas, mutirões de julgamentos, de audiências, de acordo com cada cadastramento processual. E aí, se não tiver tudo certinho, acaba que você vai ter uma visão equivocada do todo, né? Perfeito, é isso mesmo. Nossa, é muito isso interessante, né? E quem lida com isso, quem deve ficar atento e até assim, que tipo de ajuda, né? De apoio essa pessoa tem, se ela tiver alguma dúvida, como é que funciona esse apoio do judiciário para quem atua com esse tipo de serviço? Perfeito. As tabelas, elas são usadas tanto pelos usuários internos do Poder Judiciário, magistrados e servidores, quanto usuários externos. Sim. Então, todos os representantes do sistema de justiça, Ministério Público, Defensoria, Delegacia de Polícia, né, a Procuradoria do Estado. Então, todos os representantes do sistema de justiça, Defensoria Pública, utilizam as tabelas. Então, os usuários externos, eles iniciam o processo no judiciário com aquele cadastramento lá do pedido, da petição inicial, né? Então, eles vão cadastrar a classe e o assunto, e aí, como eu falei, o processo vai ser distribuído para a unidade competente. Quando esse processo chega no judiciário, então a responsabilidade aí ela é conjunta, Sim. né? Não é só do judiciário. Então, é o que a gente sempre procura tentar conscientizar todos, né, os usuários do sistema de justiça, os usuários internos, da importância desse cadastramento. Muito Aí importante. eu, servidora, percebi que aquele processo foi cadastrado pelo usuário externo de forma equivocada. Lá na instrução que criou o processo eletrônico, que regulamentou o sistema de processo eletrônico, fala assim: servidor, você, quando perceber que o cadastramento está equivocado, você vai lá e faz a correção desse cadastramento. Já pode ajustar. Corrige classe, corrige assunto, que é o que a gente chama de retificação
do cadastramento, competência, corrige competência, e aí isso pode ser feito a qualquer tempo. Nós temos hoje no Poder Judiciário, né, as tabelas, elas têm um comitê nacional, que esse comitê nacional, ele é organizado pelo CNJ. Nesse comitê nacional tem representantes de tribunais, comitê nacional que gerencia as tabelas, então as tabelas, elas são constantemente atualizadas. E os tribunais têm comitês estaduais. Então, aqui no nosso comitê gestor estadual, ou no nosso grupo gestor estadual, nós temos aqui, sob a presidência do Dr. Luiz Astolfo, de Deus Amorim, que é magistrado aqui da nossa vara de precatórias da comarca de Palmas. Aí temos também o Dr. Arióstenes, que é o juiz da corregedoria, representante, 2 servidores da corregedoria e 2 servidores indicados pela presidência. Então, esse grupo gestor, ele tem a responsabilidade de estar sempre atualizando as tabelas no sistema EPROC de acordo com a atualização nacional. E esse grupo gestor pode receber também dúvidas, sugestões para que sejam cadastradas no Comitê Nacional. Hoje, um setor específico, né, nós temos o GSTPU, mas dúvidas de cadastramento, movimentação podem ser tiradas também no núcleo de parametrização pelo telefone 3218-4279. E é importante, né, Kelly, essa busca, né, por ajuda mesmo, às vezes essa troca de informações ali, porque como ela está sempre se atualizando, Sim. né? É um trabalho constante. É importante as pessoas estarem constantemente também se atualizando em relação a isso, né? Porque não dá para pegar todas as dicas de uma vez, depois daqui um ano, às vezes alguma coisa mudou, né? Sim. Está sempre se aprimorando, né? Tanto é que lá dentro do sistema de gestão das tabelas, né, que eu falei que é acessível lá no site do cnj.jus.br/SGT, lá sempre tem a data da versão. Então, a última versão, nós estamos agora com a versão de 10 de junho, e por isso a importância sempre dessa reciclagem, desse aperfeiçoamento constante. E eu sempre falo assim, servidor, magistrado, não façam nada com dúvida, né? Porque às vezes isso lá no futuro pode gerar um reflexo, né, às vezes até bem negativo, tanto para a tua unidade judiciária quanto para o jurisdicionado. São detalhes, né? Sim, isso mesmo. E você que trabalha com isso diretamente, como é que você vê a evolução do judiciário depois que as tabelas passaram a ser unificadas? Melhorou muito já? Eu vou contar para você essa experiência em relação à nossa Base Nacional de Dados. Certo. O DataJude, que é a Base Nacional de Dados do Poder Judiciário, é uma base que foi implementada pelo CNJ em 2020. Quando essa base foi implementada, o que é isso, Kellen? É como se fosse um grande banco de dados que recebe informação de todos os tribunais. Salvo engano, são 94 tribunais, incluindo tudo. Justiça Eleitoral, Militar, Federal, Estadual, todos os tribunais enviam informações para essa base nacional. E aí o CNJ criou um grande painel de saneamento. O que seria isso, Kellen? Um painel de correção das informações. Tribunais, vocês têm um período aí para corrigir as informações que vocês mandaram para a gente. E aí o Tocantins, o Poder Judiciário do Estado do Tocantins, em 2020, quando o DataJude foi criado, nós estávamos lá em 25º Tribunal em inconsistência de dados. E aí nós fizemos aí um mutirão com várias equipes do Poder Judiciário. Eu digo que com esforços também dos servidores, magistrados, fizemos um grande saneamento. E hoje o Poder Judiciário do Estado do Tocantins é referência nacional em saneamento, em correção dos seus dados, contanto que hoje nós estamos com apenas, e isso é muito pouco, 13% de inconsistência dos nossos dados em relação às tabelas processuais unificadas. Porque o DataJude, essa base nacional, essa grande base de dados, ela é como se ela fosse o núcleo de vários sistemas oficiais do CNJ. Então, desse núcleo, eu tenho
as metas nacionais, né, do Poder Judiciário, que são criadas, implementadas todos os anos pelo Conselho Nacional de Justiça. Eu tenho um painel de estatística, eu tenho vários painéis de informação, painéis das medidas protetivas de urgência, painéis de saúde. Então, dessa base nacional, o CNJ criou vários painéis de informação. E aí, esses painéis de informações, eles refletem a realidade do tribunal. Então, se as nossas metas nacionais, por exemplo, né, a meta 8, que é julgar os processos de violência doméstica, se eu não estou com os meus processos que têm competência de violência doméstica, se não está cadastrado com assunto de violência doméstica, esse processo deixa de ser meta 8. Então, olha só, a base, as tabelas, como um alicerce, né, dessa grande construção, desse grande prédio, né, sendo a base aí de toda a informação do judiciário. E aí, através dessas tabelas, eu tenho dados estatísticos, eu tenho painéis de informação, eu tenho DataJud, eu tenho relatórios, eu tenho jurisdicionado e eu tenho a entrega da prestação jurisdicional de uma forma ali em que os dados refletem o que realmente existe no judiciário. Olha só a importância, né, disso, né? Sim. E que é um trabalho em conjunto mesmo, Sim. né? Todo mundo fazendo dali de baixo, vai Isso refletindo mesmo. E terminando, além de reduzir o retrabalho, né? Sim. Ainda ajuda o jurisdicionado a ter a justiça chegar mais rápido, né? Perfeitamente. A quem precisa. Sim. Nossa, que bacana, viu, Kelly? Muito obrigada. Deixamos alguma coisa de fora, alguma dica que você queira dar? Então, eu queria falar da oportunidade que eu tenho de representar o nosso Poder Judiciário Tocantins junto ao CNJ. Você comentou no início. Comitê, né, de apoio técnico à parametrização. Isso, desde 2021, né, eu faço parte desse comitê de apoio técnico e lá a gente consegue visualizar a importância desse cadastramento processual de acordo com as tabelas, né? Porque todos os dados do Poder Judiciário, eles são direcionados, né? Eles refletem esses relatórios, esses parâmetros do DataJud dessa base nacional. Então, lá é uma troca de experiências entre magistrados e servidores de outros tribunais e aí a gente se reúne, às vezes quinzenalmente ou mensalmente, para verificar se o que nós temos hoje de relatório, de parâmetros, realmente está condizente com a realidade do judiciário, o que precisa ser alterado, o que precisa ser acrescentado. Então, essas informações, elas são muito importantes e é uma grande oportunidade que eu tenho de estar lá representando o nosso tribunal. Estamos, com certeza, muito bem representados, viu? Porque esse bate-papo foi muito, muito bom mesmo, muito esclarecedor, muito didático. Isso é importante, né? Essa conversa leve e direta, né? Porque é fácil. São detalhes, né, que mudam o resultado, não é isso mesmo? Sim. E eu queria deixar uma mensagem, eu não sei se nós já estamos encerrando. Pode deixar, Cláudia. A mensagem seria sobre a importância de diariamente, à medida que um servidor, um magistrado, analisa um processo, expede um mandado, faz uma movimentação processual, tenha o hábito de sempre verificar na capa do processo se a classe está correspondente à competência, se o assunto daquele processo corresponde lá ao pedido da petição inicial. Qual que é o pedido daquele processo? Está correspondente àquele assunto cadastrado? Se não, retifiquem. Essa correção, essa retificação, ela pode ser feita a qualquer tempo e isso reflete dados mais precisos e a realidade do nosso Poder Judiciário. Bom, fica então essa importante dica, né, para todo mundo que atua no Poder Judiciário, que trabalha com as tabelas processuais unificadas. Bom, a gente vai ficando por aqui, mas a Seja Jus continua pelo nosso site, pelas redes sociais. Até o próximo episódio.